E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Crônicas de Anestesia. Hoje a gente vai falar sobre desfibrilação. Se liga aí. Mas antes, eu preciso fazer aquele pedido clássico de todo youtuber que se preza, para curtir, compartilhar, assinar o canal, ativar as notificações e comentar aí se vocês tiverem dúvidas e o que vocês acham desse assunto, tá bom? Não deixa de fazer isso antes do vídeo começar. Vamos lá! A desfibrilação é uma coisa muito explorada na mídia e nos filmes, nas séries. Quando o paciente está em parada cardíaca, seja qual for o motivo, às vezes é um politrauma lá que chega e eles já vão desfibrilar. E não é bem assim que funciona, né? Então, apesar daquela imagem clássica dos médicos lá debruçados sobre o paciente, passando as pás do desfibrilador uma na outra, que a gente não faz, e descarregando o desfibrilador no paciente numa tentativa de estimular o paciente, isso aí está totalmente errado, né? Então eu vou explicar melhor para vocês aqui qual que é a ideia por trás desse aparelho e desse conhecimento que envolve a desfibrilação. Bom, então assim, na parada cardíaca a gente tem dois tipos de ritmo, dois grandes grupos de ritmos da parada, que são os ritmos chocáveis, que eu vou colocar aqui na tela para vocês verem, tá? E os ritmos não chocáveis. Os ritmos chocáveis que vai aparecer aí é principalmente a fibrilação ventricular. Fibrilação ventricular, como vocês podem ver aí na figura, é um movimento completamente descoordenado do coração, que gera essas linhas aí, totalmente caótico, porque o músculo cardíaco em sofrimento, ele começa a tremer, como se ele tivesse... Sabe quando a gente faz muito exercício lá na academia, e o músculo começa a dar uma tremidinha, fica tremendo assim, que faz aquela fadiga muscular? Grosso modo é isso que acontece, né? Então o músculo ele começa a tremer e isso se chama fibrilação. Fibrilação ventricular, tá? Gente, não estou falando de fibrilação atrial, que é uma coisa diferente, tá bom? E essa fibrilação ventricular, ela é incapaz de gerar ritmo cardíaco, de gerar débito cardíaco. Então o sangue não é bombeado e aí naturalmente a pessoa vai morrer. Se você não fizer nada, esse paciente vai morrer, porque você não tem mais débito cardíaco. Então, nessa situação e na taquicardia ventricular sem impulso, que eu também vou deixar uma figura aqui para vocês olharem, você está autorizado a usar o desfibrilador. Porque a ideia nesses ritmos caóticos aí é você frear o coração. Então, por isso que, como eu falei no começo do vídeo, a coisa de você tem que estimular para... Não é isso. A ideia da desfibrilação é você fazer o coração dar uma freada, um break, e a partir dali tentar recuperar o ritmo sinusal, o ritmo normal e ter o débito cardíaco, certo? Os ritmos não chocáveis, que é aí que entra o erro e o engano, que aparece muitas vezes nos filmes e nas séries, que é o ritmo de assistolia principalmente. Como vocês estão vendo aí na tela, é uma linha reta, né? O coração não tem nenhuma atividade, quer dizer, ele já não tem mais energia nem para fibrilar, nem para fazer aquele tremor da fibrilação, e aí ele está parado, também ele não está gerando débito cardíaco, né? E aí a pessoa vai morrer se nada for feito. Então, nesse ritmo, não adianta dar choque, porque se você der choque aí, você está aplicando freio a um carro que já está parado. Então, não tem fundamento. Por isso que nas séries, nos filmes que aparece o pessoal lá dando choque na sistolia, não tem lógica. Eu não sei o que os consultores dessas séries, desses negócios, não prestam atenção nisso. Não sei quem que eles contratam. Mas se for médico, são os médicos muito ruins. Mas é como eu falei, é pela questão estética, né? Tipo, o médico vai lá e dá um choque, estimula, o paciente volta, mas não é. Agora essa parte do vídeo eu vou mostrar para vocês o aparelho do desfibrilador que a gente tem, óbvio, no centro cirúrgico, tem que ter na emergência, no centro cirúrgico, na UTI, né? Na enfermaria também, dos hospitais, então a gente tem que ter esse aparelho por perto.
Eu vou mostrar aí no vídeo, vou falando para vocês conforme for passando, certo? Acompanhe aí. Então aqui no vídeo a gente está vendo o aparelho do desfibrilador. Eu vou ligar ele, né? É sempre bom testá-lo antes de chegar a hora que você chega no hospital, testar, ver se está funcionando certinho. Já vai aparecer uma tela inicial, aí a gente vai no seletor dele. Ó, dá para ver que tem o DEA ali, que é o desfibrilador automático, quer dizer. Ele funciona como um monitor também, então se você colocar as pás sobre o paciente, ele vai funcionar como um monitor cardíaco, né? Se o paciente não tiver monitorizado, mas vai estar, né? Essas pás, elas têm o local certinho onde você tem que posicioná-las, como a gente consegue ver aí, na própria pá tá desenhado, né? Notem que nesse monitor ele tem um modo de marca-passo também, dá para ser utilizado. Isso é muito bom, muito útil, tá? Agora eu vou selecionar a carga aqui. A gente seleciona sempre em 200 Joule, porque é um desfibrilador bifásico, tá? Vai apertar o botãozinho ali para dar a carga, ele vai carregar e aí ele vai dar um aviso. Aqui no vídeo não vai aparecer isso, mas ele dá um aviso. Quando ele dá o aviso, você descarrega, pede para todo mundo se afastar. Pode utilizar esses botõezinhos que estão nas pás mesmo para poder descarregar no paciente. Todo mundo afastado, eu me afasto, você se afasta. Vocês se afastam e aí faz a descarga. Então, gente, para encerrar o vídeo aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre desfibrilação e cardioversão. Como a gente viu, a desfibrilação a gente vai fazer em ritmos chocáveis, que o coração está num ritmo muito caótico, não tem complexo QRS. Geralmente a gente vai usar cargas maiores, ali como vocês viram, 200 Joule ou mais, né? No aparelho que é o bifásico, que é o mais moderno, e vai tentar reverter esse ritmo de parada, né? Esse ritmo chocável de parada. Na cardioversão, a gente tem taquicardias, né? Ritmos ainda organizados, apesar de serem arrítmicos, né? E estarem causando baixo débito no paciente. Então, a gente precisa sincronizar com o complexo QRS, com a onda P. O próprio aparelho vai fazer isso. Então, quando você vai cardioverter, você vai apertar o botão de sincronizar, automaticamente ele vai fazer isso para ele não descarregar a carga elétrica sobre a onda T, principalmente, que aí pode gerar uma fibrilação ventricular. Geralmente a gente vai usar cargas menores também para fazer a cardioversão e lembrar de sedar o paciente, fazer um pouquinho de analgesia, porque você vai dar um choque nele e isso dói, é uma coisa bem traumática, tá certo? Essa era a diferença. Então, cardioversão para ritmos de arritmia, né? Mas que ainda tem um ritmo organizado, que tem onda P, complexo QRS, e desfibrilação sempre em ritmos chocáveis, como eu falei até agora, né? Ritmo de parada cardíaca chocável, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, continuem seguindo aqui, deixe seu comentário aqui no vídeo, sua dúvida, e vamos aprender junto, tá bom? Até a próxima, pessoal!